Afinal, quem vem para o nosso país? O que motiva essas pessoas? O Brasil sofre com uma crise migratória? One, two, three, come on! Olá, seja bem-vindo ao canal Cola no Careca. Eu sou o professor Rafael e hoje vamos falar sobre as pessoas que vêm de outros países para o nosso. A população de imigrantes que vive no Brasil cresceu 20%. São 713 mil estrangeiros residindo no Brasil, dos quais 207 mil vêm de outros países sul-americanos. Acontece que essa não é uma tendência só para o Brasil, já que a Argentina, Chile e Bolívia também viram o número de estrangeiros em seus territórios crescer entre 16% e 18%. Pesquisas ainda revelam que 70% dos movimentos migratórios na América do Sul são intra-regionais, ou seja, aquelas pessoas que saem de seus países geralmente deslocam-se para outras nações da região, e não para a Europa ou os Estados Unidos, por exemplo. Mas não são apenas os hermanos que são atraídos pelo Brasil e por outros países vizinhos. Desde 2010, o fluxo de europeus migrando para a América Latina e o Caribe é maior do que o inverso. Em 2015, cerca de 700 mil estrangeiros vindos da Europa moravam na América do Sul. E se você está gostando desse assunto, deixa o seu like aqui embaixo, pois isso me ajuda muito. E se inscreva no canal e faça parte aí dessa comunidade geográfica que está em busca pelo conhecimento e informação. A existência da migração no Brasil é antiga, mas as razões disso mudam com o passar dos anos. No século XVIII, por exemplo, a América Latina, como um todo, recebeu intensos fluxos migratórios, principalmente de europeus colonizadores e africanos escravizados. Já no século XIX, Argentina, Uruguai, Brasil e Chile atraíram um novo fluxo migratório originado a partir das crises político-sociais que assolavam a Europa. Durante o século XX, uma nova leva de imigrantes chegou à América Latina após a Segunda Guerra Mundial. Mas atualmente, a globalização teve um forte peso na decisão de pessoas de escolherem um país de destino. Graças a ela, o horizonte dos indivíduos foi ampliado. Antes, a maioria dos migrantes objetivava mudar-se para uma cidade maior em seu próprio país ou algum estado vizinho. A partir da globalização, a distância entre as nações foi diminuída por meio do cinema, televisão e internet. Nesse sentido, o fato de o Brasil ter sediado a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 colocaram-no como notícia central por todo o mundo, atraindo turistas e também novos moradores. Conjuntamente com essa maior visibilidade brasileira ao redor do planeta, outros três fatores destacam-se como a crise econômica de 2018, a dificuldade para entrar em certos países e questões internas de outros países. Iniciada nos Estados Unidos, a crise impactou duramente todo o globo, mas principalmente diversos países europeus e o Japão. Enquanto tais países viram seu PIB despencando, o Brasil manteve uma economia estável, principalmente em comparação a outros países. Dessa forma, a migração no Brasil foi intensificada, já que os países ricos, que tipicamente atraem estrangeiros, estavam imersos em uma grave recessão. Num estado econômico desfavorável, a taxa de desemprego tende a aumentar e a desconfiança dos nativos com imigrantes a crescer. Por isso, a população de um país tende a perceber imigrantes como rivais e ameaças. Em resposta a pressões populares, vários estados adotaram políticas migratórias mais duras, que restringiam a entrada de estrangeiros, especialmente aqueles vindos dos chamados países pobres. Dessa forma, países em desenvolvimento, como o Brasil,
passaram a atrair mais imigrantes. Além disso, questões internas dos países tendem a motivar a saída de pessoas de suas nações de origem. Essas questões podem ser econômicas, políticas ou sociais. Por exemplo, a guerra civil na Síria gera desde 2011 um grande fluxo migratório de refugiados. Quanto à migração no Brasil, duas situações específicas que levam estrangeiros a virem para o nosso país, que se destacam a imigração haitiana e a imigração venezuelana. No início do século XXI, o Haiti passava por uma crise política grave que levou a ONU a iniciar uma missão de paz no país. Entretanto, a situação social se agravou com o terremoto de 2010. A tragédia causou mais de 200 mil mortes e fez com que uma significativa parcela da população decidisse deixar o país. Muitos desses novos imigrantes buscaram o Brasil como destino, já que a presença de tropas militares brasileiras atuantes na missão de paz do Haiti e atos simbólicos pintaram o nosso país como uma boa opção para a busca de uma vida melhor. Durante o fluxo migratório vindo do Haiti, o Chile e a Argentina também foram países objetivados. Entretanto, o Brasil foi o país sul-americano que mais recebeu esses imigrantes. Até o final de 2016, 67 mil autorizações de residência foram emitidas para haitianos. Devido à instabilidade política e à escassez de alimentos e materiais necessários na Venezuela, o Brasil vem recebendo milhares de venezuelanos. O Ministério da Justiça estima que, desde meados de 2015 até junho de 2018, foram 24.356 venezuelanos. O estado de Roraima, por onde esses venezuelanos entram, é um dos mais pobres do país e sofre há muito tempo com a escassez de serviços e políticas públicas voltadas ao bem-estar da população. Com a chegada de mais gente no local, a infraestrutura já precária foi sobrecarregada. Isso gerou um clima de desconfiança de brasileiros para com venezuelanos e que estourou em agosto de 2018, quando imigrantes foram expulsos de Pacaraima, cidade que é fronteiriça com a Venezuela. Após os imigrantes atravessarem a divisa em direção à Venezuela, indígenas e pacaraimenses bloquearam a BR-174 em protesto, exigindo uma maior ação da parte do governo federal para lidar com o fluxo migratório. Entre as indicações feitas estava do fechamento da fronteira. Com as constantes notícias da chegada de venezuelanos ao país, muita gente passou a ficar com medo de que a migração no Brasil chegasse a um nível em que a alocação dessas pessoas se tornasse insustentável. Apesar de os números totais de imigrantes serem bastante expressivos, o Brasil não vive uma crise migratória. Afirma-se isso considerando o tamanho do nosso território, que é muito extenso e permite uma alocação dos imigrantes que chegam ao país sem que o sistema público seja sobrecarregado. E também os números relativos sobre a migração no Brasil. O nosso país recebe cerca de 2% dos mais de 2,3 milhões de venezuelanos que deixam suas origens por não conseguirem mais viver em meio ao caos social que tomou conta da nação. A maior parte deles busca outros países da América Latina, como o Chile e a Argentina, que já receberam mais de 105 mil e 95 mil venezuelanos, respectivamente. Somando-se a isso, apenas 0,3% de todos os habitantes do Brasil são estrangeiros, uma proporção muito pequena. Dessa forma, o Brasil não enfrenta uma crise migratória. Entretanto, essa é a realidade de Roraima especificamente, que está vivendo uma crise migratória. Como já foi dito, o estado, um dos mais pobres do país, é a principal rota de entrada de venezuelanos. Pelo fato de que muitos desses imigrantes não terem condições de prosseguir viagem até os destinos desejados, eles acabam estabelecendo-se em cidades de Roraima, até conseguirem continuar o caminho.
A permanência momentânea dessas pessoas elevou drasticamente o número de habitantes no estado. Isso porque no total de venezuelanos que migraram para o Brasil, o IBGE aponta que 99% está em Roraima, concentrados principalmente na cidade fronteiriça de Pacaraima e na capital Boa Vista. Aprovada em 2017, a nova lei da migração rompeu com o até então válido Estatuto do Estrangeiro, redigido durante a ditadura civil-militar, que via o estrangeiro como uma ameaça à segurança pública e nacional. A atual lei de imigração garante a migrante os mesmos direitos que um cidadão brasileiro. A legislação encoraja a regularização migratória, não permite a prisão de imigrantes por estarem irregulares no país e repudia ações de expulsão e não acolhimento de tais pessoas. Agora é importante ressaltar o uso da palavra irregular para se referir a imigrantes não regulamentados pela Polícia Federal. A abolição da expressão imigrante ilegal é pautada na noção defendida pela ONU de que migrar é um direito humano e, por isso, não pode ser contra a lei. Com muitos países do norte restringindo cada vez mais a imigração, há uma tendência de que os fluxos migratórios se reordenem. Dessa forma, países subdesenvolvidos devem passar a atrair cada vez mais estrangeiros. Dentre esses, o país que representa maior capacidade de desenvolvimento econômico são os BRICS. Por hoje é só, um forte abraço, fique com Deus, não se esqueça, não cole no colega, mas cole do careca. Um forte abraço.